Olá, sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de sujeito. Antes de nós adentrarmos melhor nesse assunto, vamos falar um pouco sobre os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Relembrando esse conceito de sujeito. O sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação e o verbo concorda com ele. Já o predicado é uma informação que é dada a respeito do sujeito e o verbo faz parte do predicado, o que significa que eu encontrarei esse verbo no predicado. No primeiro exemplo, Godofrino estava tranquilo, a parte amarela é o sujeito e a parte verde seria o predicado. Observem que no sujeito tem apenas o indivíduo que está sofrendo ou praticando a ação verbal, e na parte verde, que é o predicado, eu tenho uma informação a respeito dele. No segundo exemplo, ficaram velhas todas as minhas amigas. O predicado, ele veio antes do sujeito, ou seja, ele veio anteposto ao sujeito. E ele também poderá vir pós-posto. Essas duas estruturas são aceitas, tá bom? Observando sempre o seguinte, no predicado eu tenho informações a respeito de algo ou de alguma coisa que se encontra no sujeito, tá bom? Vamos dar início falando sobre o sujeito simples. O sujeito simples, ele possui apenas um núcleo e este vem exposto, ou seja, esse núcleo ele vem trabalhado de forma explícita na frase. Os homens destroem a natureza, Deus é perfeito e os alunos estudam para a prova. Uma coisa necessária nesse processo de análise sintática é saber o conceito de verbo e como identificá-lo na oração. Observem que nos três exemplos eu precisei fazer uma pergunta ao verbo para poder identificar esse sujeito. No exemplo, os homens destroem a natureza, eu precisei perguntar ao verbo quem destrói a natureza. A resposta, os homens, o sujeito. No exemplo, Deus é perfeito, eu precisei perguntar quem é perfeito. Perguntei ao que é o verbo ser. Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? E a resposta, os alunos, que é o meu sujeito. Então, esse conhecimento é extremamente necessário que vocês tenham, para que vocês possam fazer essa pergunta ao verbo e identificar esse sujeito quando ele aparece de forma explícita na frase. O sujeito composto, ele já possui dois ou mais núcleos, que também vêm expressos na oração. Eu coloquei aqui 4 exemplos com o sujeito composto. Esse sujeito tem 2 núcleos, ou seja, tem 2 palavras principais que contêm a maior significação dentro da frase. No primeiro exemplo, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. O sujeito ele ficou mais extenso que o predicado. O predicado aqui só ficou desenvolvido em torno do verbo pastavam. Isso pode acontecer? Sim. Somente o verbo pode desempenhar essa função de predicado. No segundo exemplo, a cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Aqui também 2 elementos, cegueira e pobreza. No terceiro exemplo, fome e desidratação são são agravantes das doenças daquele povo. E no último exemplo, eu e a turma fomos ao jogo. Aqui nós vamos falar dos elementos agora que vão ficar implícitos. Observe que eu falei do sujeito simples e composto, que fica explícito, que é colocado de forma clara na minha frase, na minha oração. O sujeito oculto, como o próprio nome diz, ele também é chamado de elíptico ou desinencial e é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito, não aparece de forma clara na frase. Dá-se por isso o nome de sujeito elíptico ou implícito, como eu acabei de falar.
Uma característica interessante do sujeito oculto é que ele pode ser identificado pelo contexto situacional dessa frase, através do verbo. No primeiro exemplo, nós vamos ver isso de forma bem simples e clara. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos dos preços. Observamos aqui a estrutura do verbo. Mais uma vez, precisamos saber identificar o verbo na frase. Estamos sempre alerta. Quem está sempre alerta? Nós. Então, nós é o sujeito oculto. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero. Quem quer? Quem possui esse desejo? Eu, que é o sujeito oculto. Estudaremos toda a matéria. Quem estudará? Nós, certo? Agora aqui nós vamos falar um pouco do sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito, ele também não aparece explícito na oração, por ser impossível de determiná-lo. Apesar disso, nós sabemos que ele existe. Então, compreendam. O sujeito determinado, ele aparece quando o falante não quer ou não pode fixar com exatidão quem praticou ou sofreu a ação verbal. Então, tem algumas estruturas que são responsáveis por nos mostrar como eu identifico que esse sujeito é indeterminado. Primeiramente, quando eu encontro o verbo na terceira pessoa do plural. Aqui eu coloquei 3 exemplos para mostrar a vocês. Dizem que a família está falindo. Observe, dizem, alguém diz, mas não se sabe quem praticou essa ação. Disseram que morreu do coração. Alguém disse também, mas eu não posso identificar quem foi. Pode ser qualquer pessoa. Fizeram o trabalho. Também não posso identificar. Qualquer pessoa pode ter feito esse trabalho. Na segunda condição, eu já encontro o verbo aqui na terceira pessoa, mas agora do singular, e o se como índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Não se pode, não se consegue identificar quem precisa dessa mão de obra especializada. Bom, em alguns contextos também, esse sujeito ele será inexistente, também chamado de oração sem sujeito. É designado por verbos que não correspondem a uma ação, como os fenômenos da natureza, entre outros. Então, que fique bem claro, o sujeito inexistente, assim como a própria nomenclatura nos dá a entender, não existe sujeito. E existem algumas condições, algumas estruturas que nos permitem compreender como esse sujeito e quando eu vou encontrar esse sujeito inexistente. Primeiramente, quando os verbos indicam o fenômeno da natureza, que são ações que somente a natureza tem capacidade de produzir, de desenvolver. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Na segunda, verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. É como se eu dissesse, ocorreu um grande acidente, um grave acidente na avenida principal. Há pessoas que não valorizam a vida, E é como se eu dissesse, existem pessoas que não valorizam a vida. Na terceira situação, eu tenho o verbo fazer, indicando um tempo, um tempo transcorrido, algo que já aconteceu, ou o clima. Como faz meses que não vejo, dá uma noção de tempo transcorrido, e faz sempre frio nessa região do estado. Bom, nós encerramos esse conteúdo por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estarei online no momento da aula e eu vou deixar uma atividade de fixação para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.